Bom dia, turma. Vamos iniciar aqui nossa aula de matemática. Eu sou o professor Jonas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre gráfico de setores, que no livro de vocês se encontra aqui na página 84. Localizem no livro de vocês a página 84. Muito bem. Então, o que é o gráfico de setores? O gráfico de setores, ele é um gráfico que ele tem o formato de um círculo. Só que esse círculo é dividido em várias partes. Cada parte do círculo representa uma porcentagem do todo. Geralmente, esses gráficos de setores são utilizados para representar uma porcentagem de algum todo, algum fenômeno da natureza, por exemplo. Por exemplo, digamos, choveu em um certo estado, aí a chuva foi mais intensa em uma certa cidade. Aí a porcentagem maior vai ser representada no gráfico de setores, naquele que tiver a maior posição, o maior tamanho, melhor falando. Aquele que tiver o menor tamanho vai representar aquela cidade onde houve a menor incidência de chuva, certo? Basicamente é para isso que serve o gráfico de setores, certo? Mas nós vamos entender muito mais do que isso. Além da questão da porcentagem, o gráfico de setores ele possui um ângulo para cada setor que você for. Por exemplo, esse setorzinho aqui, eu posso descrever esse ângulo para ele. Nesse outro setor, eu posso descrever também um ângulo. E assim eu posso continuar para cada setor uma medida angular. No final das contas, o gráfico de setor deve possuir uma angulação de 360 graus. E cada ângulozinho desse aqui representa uma parte desses 360 graus. Agora nós vamos falar de construções com gráfico de setores. Com auxílio de dobraduras, podemos fazer algumas construções. Nesse momento vai ser interessante vocês acompanharem com o livro, tá? Na página 84, nós temos algumas construções que vão ser abordadas agora. Eu já separei uma figura circular, vocês podem fazer isso em casa se desejarem, É muito simples, com uma folha branca qualquer, você pode pegar a tampa de um recipiente, desenhar um círculo e recortar. Não precisa sair 100% perfeito. O ideal é que você entenda o que nós vamos construir agora. No livro, ele mostra algumas construções. A primeira construção é aquela que você faz com uma dobradura. Simplesmente isso. Você faz uma dobradura e divide o círculo em duas partes. O que é interessante notar nessa dobradura, ao dobrar o círculo, você vai ter duas partes iguais e essas duas partes vão ter um ângulo que mede 180 graus. O ângulo de 180 graus também é conhecido como ângulo raso, certo? Esse ângulo surge quando você faz uma dobradura. Essa foi a primeira construção, mas nós podemos fazer outra construção. De acordo com o livro, a construção 2 é aquela que depois de fazer a primeira dobradura, você continua fazendo a segunda dobradura. Ao fazer isso, o que você vai notar? Você vai notar que agora você tem um círculo dividido em 4 partes. Perceba que essas 4 partes são iguais e formam um gráfico de setores, Assim como também eu tinha feito com duas dobraduras. Quando eu fiz, com uma dobradura, eu dividi o círculo em duas partes iguais, cada parte medindo 180 graus. Com duas dobraduras, eu dividi o círculo em 4 partes iguais, certo? O interessante é que agora o ângulo formado por apenas uma parte, ele mede 90 graus. Ele é chamado de ângulo reto, 90 graus. Enquanto que quando eu fiz com duas dobraduras, era 180 graus. Mas nós podemos fazer ainda mais uma construção. Depois de dobrar uma vez e duas vezes, na construção de número 3, você pode fazer mais uma dobradura.
Ao dobrar pela terceira vez, veja o que acontece com o nosso gráfico de setores. Ele fica dividido em 8 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partezinhas iguais. Enfim, gente, por meio de dobraduras, nós podemos dividir um gráfico de setores em partes equivalentes, que vão formar ângulos cada vez menores à medida que nós aumentamos o número de dobras, certo? Com essa finalidade, nós vamos fazer a questão de número 2, que se encontra na página 85, do livro de vocês, certo? Muito bem. Acompanhando aí com o livro, a questão diz assim: qual é a medida do ângulo X? O ângulo X é o ângulo que foi formado quando você fez uma dobradura, né? Vamos lembrar aqui, ó. Eu tinha o meu círculo e esse círculo ele foi dobrado ao meio, de modo que eu dividi ele em duas partes iguais. Quando eu divido em duas partes iguais, né, eu tenho um ângulo X e esse ângulo X tem a mesma medida tanto nessa parte quanto nessa. Como eu falei anteriormente, qual vai ser a medida desse ângulo? Como eu dividi ele em duas partes, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: o ângulo total do círculo é 360 graus, mas eu dividi ele em quantas partes? Duas. Então eu vou dividir 360 por 2 e eu vou obter o valor desse ângulo. 360 dividido por 2 vai dar o quê? 180. Então o ângulo X vai medir 180 graus. X vai ser igual a 180 graus. Na letra B é feita a seguinte pergunta: cada uma das partes obtidas na construção 1 representa quantos por cento da área do círculo? Muito bem, nós sabemos que o círculo completo é 100%. Você tem, de certa forma, um gráfico de setores, onde você tem apenas dois setores, e eles correspondem a 100% do total. Eu quero saber quantos por cento corresponde cada uma dessas partes. Se eu dividir em duas partes, simplesmente eu vou dividir esse 100% por 2 também. E eu vou obter o quê? 50%. Certo? Muito simples, né? Pois bem, vamos aqui para a letra C. A letra C diz assim: qual é a medida do ângulo Y? Veja que o ângulo Y é o ângulo que surge quando você faz mais de uma dobradura, né? Quando você divide o círculo, em 4 partes iguais. Aí você formou um ângulozinho chamado Y. Se você tem 360 como um todo, 360 graus no caso, né? E você dividiu em 4 partes iguais, você vai dividir o total por 4. 360 graus dividido por 4 vai ser igual a 90 graus. Certíssimo? Muito bem. Letra D. A letra D diz: cada uma das partes obtidas na construção 2 representa quanto por cento da área do círculo? Da mesma forma, ainda falando da construção 2, se eu dividir o círculo em 4 partes e o total é 100%, ao dividir esse 100% por 4 partes iguais, eu vou obter o quê? 25%. Então, cada parte representada aqui é 25% do total. Letra E. Qual é a medida do ângulo na construção Z? A construção Z é aquela em que o círculo fica dividido em 8 partes iguais. Ao ficar dividido em 8 partes iguais, o que é que você nota? Você vai seguir a mesma linha de raciocínio, né? Se eu tenho o total de 360 graus para o ângulo do círculo completo, então ele ficou dividido em 8 partes, você vai dividir simplesmente o 360 por 8. E aí você vai obter quanto? Você vai obter aqui 45 graus. E a letra F diz assim:
Cada uma das partes obtidas na construção 3 representa quantos por cento da área do círculo? Novamente você vai pegar o total, que é 100%, e dividi-lo pela quantidade de partes que surgiram, né, quando você fez 3 dobraduras. Ao dividir 100 por 8, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar aqui 12,5%. Eu fiz as divisões diretas porque o objetivo é entender como que se obtém a porcentagem de cada parte do setor da figura, certo? Em uma outra oportunidade a gente trabalha melhor a questão de dividir. Na questão 3, nós temos o seguinte: observando as construções feitas na questão 1, responda. Letra A. Quantas dobras, no mínimo, serão necessárias para dividir um círculo em 16 partes iguais? Veja que a questão das partes, elas são obtidas à medida que você vai fazendo dobraduras. Nós percebemos o seguinte, que quando a gente dobra uma vez, né, se você fizer uma dobradura, por exemplo, né, você pega essa parte do círculo, aí você dobra. Você vai notar que você vai ter duas partes iguais. Ao fazer outra dobradura, você vai ter o quê? 4 partes iguais. Na terceira dobradura, você vai ter 8 partes que são congruentes, né? Ou seja, que são iguais, 8 partes iguais. E a questão pede, quando eu fizer 4 dobraduras, né? Aliás, a pergunta na verdade é a seguinte: quantas dobraduras serão necessárias para eu ter 16 partes? Então é uma proporção. Se você perceber, para você ter 16 partes iguais, basta você fazer mais uma dobradura, ou seja, 4 dobras. Na quarta dobra, você vai ter 16 partes iguais. Letra B. Que ângulo indica cada uma dessas partes? Bem, para entender a questão do ângulo, você tem que lembrar sempre o seguinte: o círculo no todo possui 360 graus. Para você identificar a quantidade do ângulo correspondente a uma dobradura, aliás, a uma parte do gráfico do setor, você precisa dividir pela quantidade de partes iguais. Como eu tenho agora 16 partes iguais, eu vou dividir o 360 por 16. Fazendo aqui a divisão direta, você vai ter um ângulo de 22,5 graus. E a letra C diz assim: cada uma dessas partes representa quanto por cento da área do círculo? Bem, novamente, assim como nós fizemos na questão anterior, você vai pegar o total, que é 100%, e vai dividi-lo pela quantidade de partes que você obteve. Ao fazer essa divisão, você vai obter o valor de 6,25%. Esse vai ser a porcentagem que representa um setor das 16 partes. Para finalizar, temos aqui a quarta questão, que diz: no caderno, faça um quadro como este e complete. Né? Então essa questão já está praticamente respondida. Por quê? Porque aqui nós temos as partes dos setores que formam o gráfico, o ângulo de cada parte e o percentual. Por exemplo, se eu tiver duas partes, eu fiz uma dobradura e obtive um ângulo de 180 graus e o percentual é 50%. Então, se eu tiver 4 partes, o que acontece? A gente já até resolveu. Quando eu divido em 4 partes, qual é o ângulo que eu obtenho? Vai ser um ângulo de 90 graus. Então é só completar 90 graus. E qual vai ser o percentual? Nós vimos aqui, 360 dividido por... Aliás, eu quero saber o percentual. 100% dividido por 4 vai dar o quê? 25%. Mas se eu dividir em 8 partes iguais, qual é o ângulo que eu vou formar? Perceba que para que eu tenha 8 partes iguais, eu preciso fazer 3 dobras, né? E qual é o ângulo formado? Como nós vimos anteriormente aqui nós vamos formar um ângulo de 45 graus.
E qual vai ser a porcentagem? Vai ser essa, 100% dividido por 8, que vai dar 12,5%. Por fim, foi o que nós acabamos de resolver. Se tivermos 16 partes, né, qual vai ser o ângulo formado? Já encontramos aqui, né? 22,5 graus. E a porcentagem vai ser de 6,25%. Então, assim, você associa o ângulo com a quantidade de partes e o percentual que cada setor do gráfico vai apresentar.